Olá, senhores e senhoras traders, sejam muito bem-vindos à aula 10, mini curso mini índice, frequência de mercado, tá? Vamos direto ao ponto, frequência de mercado. O que é, como identificar e funciona. Frequência de mercado. O mercado ele é regido por uma frequência e hoje a maior parte dos players eles utilizam um robô para operar. Então o robô ele trabalha numa frequência junto com o algoritmo que nós não sabemos. Eu pelo menos não sei, né? E se alguém souber aí, me avise para que a gente possa ficar rico juntos, ok? Então, a frequência de mercado se dá pela a volatilidade do ativo seguindo uma média de pontuação. E isso eu vou explicar no gráfico. Lembrando que esse conteúdo aqui é um pouco mais avançado. Você não vai encontrar em todo local isso. Principalmente nos cursos com candlestick você não vai encontrar a frequência de mercado, tá? Então é uma informação, é um conteúdo um pouquinho mais avançado que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Então vamos entender a frequência de mercado. Eu estou me baseando que vocês estão fazendo o mini curso e estão entendendo todos os tópicos, então aqui o que eu vou falar não vai ser um bicho de sete cabeças, imagino eu que não, tá? Então vamos lá, frequência de mercado. Principalmente a frequência ela funciona em tendências, tá? Em tendências. Vamos entender aqui a frequência de mercado. O mercado ele tem uma frequência, tá? Ele trabalha com frequência. O robô, o algoritmo, ele trabalha com algumas frequências. Ele sempre mantém. Podem analisar aí, peguem os tempos gráficos aí, peguem os ativos, olhem aí o passado, o presente, e vocês vão ver que existe uma frequência de trabalho entre eles, tá? Existe uma frequência de trabalho entre eles. E essa frequência aqui é que a gente vai entender aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa pernada, ó. Essa pernada aqui ela teve mais ou menos 2.088 pontos, tá? Essa pernada aqui também teve em média 2.000, quase 2.000. Vamos de novo. Essa pernada aqui teve em torno de 2.400 pontos. E essa pernada aqui ela teve em torno de 2.800 pontos. Ou seja, são próximos. Eu vou pegar aqui o gráfico de M1 que vai ficar bem mais nítido para vocês verificarem isso. Como é que os robôs de alta e baixa frequência trabalham? Eles trabalham com frequência. Melhor ainda no gráfico de Renko. Vamos colocar aqui 10 Renko. Vamos colocar aqui no gráfico de Renko. Depois a gente volta para o Keido também. Eu mostro para vocês lá no Keido também a mesma coisa. Olha aqui no gráfico de Renko, fica bem perceptível. Olha, vamos analisar este cenário aqui, ó. Daqui até aqui. Okay? Vamos analisar aqui a frequência do mercado. Olha como no Renko fica muito mais nítido a visualização de pullbacks, diminui os ruídos do mercado e a gente consegue ver a frequência do ativo, tá? Então, ó, essa pernada aqui subiu com o quê? Subiu com 320 pontos. Essa aqui subiu com 300 pontos. Essa aqui subiu com 300 pontos. Essa aqui subiu com 400 pontos. Ou seja, a gente tem uma média aqui na subida de 300 pontos. E olha aqui, gente, não é mentira, não é mentira. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso aqui. Olha lá, olha a frequência de mercado atuando aqui. Então, eu estou provando para vocês que funciona. E isso acontece toda hora. Isso acontece em tendência, tá, gente? Lateralização não existe frequência. Olha só, eu peguei essa pernada aqui, coloquei aqui, medi aqui o tamanho dessa. Tá vendo que tá igualzinha? E aqui vou colocar a mesma pernada aqui, ó. Olha lá, frequência de mercado. Ah, mas tá bom, mas no que isso me ajuda? Aí coloca a cabeça para raciocinar. Você já entende suporte e resistência, já sabe os padrões gráficos, já sabe o que é pullback e você agora sabe o que é frequência de mercado. Você já parou para pensar no potencial de trade que você tem agora, sabendo de suporte e resistência, sabendo das figuras gráficas, sabendo do pullback e sabendo da frequência do mercado? Você entende isso? Você entende que, vamos supor aqui, ó, vamos dar olha só como, cara, parece que as coisas que eu abro o gráfico e fico no cenário perfeito para operação. Olha só aqui, vamos entender só isso aqui, por que você vai utilizar a frequência para operar, tá? Vamos lá, por que você vai utilizar a frequência para operar? Primeiro, eu consigo já ver aqui, se você está acompanhando o canal, você sabe que isso aqui é uma
uma LTA, uma linha de tendência de baixa, que também é um canalzinho de alta, né? Querendo ou não, é um canalzinho de alta. Mas não vem ao caso, não preciso desenhar o canalzinho de alta. Só vou desenhar a linha de tendência de alta. Tranquilo. Uma vez sabendo disso, tranquilo. O que a gente vai fazer aqui? Eu sei que o mercado agora ele revirou, está fazendo uma tendência de mais ou menos 400 pontos. Então eu sei que se ele vai subir, ele vai mais ou menos fazer em média a mesma pernada que ele deu início, a mesma frequência. E quando ele atingir essa frequência, se aqui for um ponto de resistência que eu já tinha marcado anteriormente, e também for uma LTA, uma LTB, eu tenho uma confluência muito, mas muito grande de dar certo o trade. O trade aqui tende a dar muito certo. Por quê? Eu estou dentro de uma zona, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Eu estou dentro de uma zona de suporte e resistência, estou dentro de uma zona aqui de resistência. O mercado ele vem fazendo, ele fez uma pernada de 400 pontos, corrigiu, fez uma pernada de 400 pontos. O que a gente sabe? Ele está fazendo nesse momento pernadas de 400 pontos e está retraindo. Qual é a retração? Em média 3 rencos. Então aqui ó, ele andou 4, ó, ele fez mais ou menos a frequência também. Então o que acontece? Eu estou vendo que o mercado fez uma frequência de 400 pontos, aí ele retraiu 3, que é 150, que é 50% da pernada mais ou menos. Aliás, fez uma pernada de 300 pontos, retraiu 150. Aí ele fez mais outra pernada de 300 pontos e eu sei que ele tem uma probabilidade de retrair, porque é assim que o mercado trabalha. E aqui eu tenho uma zona de resistência junto com a LTA. Aí o mercado vem, ele faz a frequência, ele passa a minha zona e eu posso fazer um trade por aqui. Olha só o tanto de confluência que vocês acabam tendo olhando o cenário dessa forma. A frequência ela é muito importante para quem vai operar suporte e resistência, que vai ser o nosso caso. Nós iremos operar suporte e resistência. E eu não estou mentindo. Olha aí. Olha aqui a pernada. Eu vou pegar aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas eu sei que vai ficar bem próximo. Aí, ó. Frequência de mercado. Olha, aqui está muito, mas muito nítido. Muito. Por que está nítido? Olha só. Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta, ok? Eu não sei se aqui é uma resistência, mas vamos supor que aqui seja uma resistência. Olha, eu tenho uma resistência aqui, ok? Eu tenho uma resistência aqui. Temos uma resistência aqui. Já identificamos que o mercado já fez uma pernada de frequência. Estamos aguardando a mesma pernada de frequência. Aqui, exatamente aqui, ele atingiu a frequência que é igual a essa pernada. Aqui é uma resistência e o preço acaba de romper uma LTA. Cara, você quer mais confluência que essa aqui? E se entrar um fluxo aqui vendedor, melhor ainda. Mas como você ainda não sabe fluxo, imagino eu que você está começando, cara, só isso é suficiente para fazer trade. E podem analisar aí, puxem um gráfico de vocês, a tendência, a marcação, a frequência, ela funciona muito. Lógico, às vezes ela vai passar um pouco, vai diminuir um pouco. Quando está revirando, a frequência vai mudar. Quando o mercado vai entrar em lateralização, a frequência vai mudar também. Porque se o mercado fizesse uma frequência o dia todo, cara, todo mundo que descobrisse esse segredo era rico. E não é assim que funciona. Olha, só por motivos de curiosidade, certo? Só por motivos de curiosidade. Eu vou marcar essa pernada aqui, ó. Cara, não tô mentindo, velho. Olha aí. Olha aí. Como é que eu vou entender isso? Primeiro, eu tenho que saber o que é suporte e resistência. Depois, eu tenho que entender o que é ou como o mercado se move, alta, baixa e lateralização. Depois, eu tenho que entender a ação do preço, como eu passei para vocês. Depois eu tenho que entender o pullback. E agora vem a frequência. Aí eu estou unindo agora o quebra-cabeça. Eu estou unindo aqui agora. Ó, olha só. Cara, tá muito nítido. Tá muito nítido. Pera aí. Vamos respeitar. Olha só. Aqui é claro uma zona de suporte. Tá ok? Zona de suporte. O mercado veio. Até então aqui você não sabia qual era a frequência.
Cara, não tem, você não sabia, porque foi a primeira pernada que ele deu aqui. Então você vai lá, pô, a frequência está sendo essa aqui. Fez um topo menor que o anterior, a gente sabe que a tendência é de baixa. Aí ele foi lá, fez a pernada. Se você tem aqui um suportezinho, aqui nesse nível de preço, se você tem um suporte que é esse aqui, ó, que é esse aqui, se você tem esse suporte, vamos lá, ó, mercado veio, não conseguiu renovar topo, então a gente sabe que está em tendência de baixa, já marca a frequência e marca o suporte e resistência que você vai tendo durante o caminho. Poxa, o mercado acabou de fazer a frequência, está dentro de um suporte, meu amigo, cara, a confluência está muito alta. Você está vendo como as coisas vão se encaixando através da lógica, não através de figuras, através de padrões. Isso não existe. O que existe é a lógica do mercado. Você vai entendendo como o mercado funciona, como ele se comporta, como ele reage, como é a dinâmica do preço. Entendeu a dinâmica, a movimentação junto com a frequência, entendeu, pô, qual é a lógica disso? Entendeu a lógica? Tudo flui. Sem lógica não dá. Vamos para a próxima. Olha, vou marcar aqui de novo. Vou fazer essa marcação aqui, ó, mais ou menos por aqui, né? Olha lá, ó. O mercado passou um pouco mais. Às vezes passa um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes é exato. Só que você não pode trabalhar com o mercado exatamente. Não, gente. Ó, olha outra frequência aqui. Ó, outra frequência aqui. Ó, outra frequência aqui. Ó. Passou um pouquinho mais, um renco a mais, 50 pontos a mais. E aí o que eu faço? Poxa, estou calculando frequência. Eu vou entrar contra a tendência, eu tenho que ver aí onde entra a dica master. Tá, o mercado está subindo 300 e está retraindo 50 pontos. Está subindo 300 e está retraindo 50 pontos. Eu vou entrar aqui para retração, é 50 pontos. Risco retorno tem? Não tem, então não entra. Aqui, ó. O mercado está subindo X ponto, está retraindo 2 rencos. X ponto, 3 rencos. X ponto, 3 rencos. 3 rencos é suficiente para você pegar take. Você consegue arriscar bem menos aqui e lucrar mais? Aí é onde entra o profissional do amador. Só porque deu a frequência. Não, mas a frequência da tendência é a frequência da retração. Porque você vai entrar contra a frequência maior nesse caso. Olha aqui, ó. Outra que eu não estou mentindo. Isso aqui eu não estou selecionando, eu estou andando com o gráfico e o gráfico está me dizendo, ó, exatamente a frequência. Só que aqui antes de ele dar continuidade na frequência, ele fez o quê? Aquela máxima que eu sempre digo, o mercado vem, trabalha, 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 aceita ou rejeita o novo preço. Aqui ele veio, trabalhou, trabalhou, aí trabalhou, agora veio, aí aceitou, aí trabalhou. Onde que ele trabalhou? Onde? No caixote. Então, entendendo tudo isso, a frequência vai te ajudar demais. Por quê? Mas não, eu não entendi por que a frequência vai me ajudar. E eu vou te explicar agora por que a frequência vai te ajudar. Vamos supor que você tem lá, lembra do suporte e resistência? Você já traçou todos os suportes e resistências, já está preparado, já está municiado, está só esperando ali o preço tocar aquela região para você pegar um trade ali. Você já está disciplinado, beleza, ótimo. E aí, o que acontece? Tá aqui tua resistência. Aí você está vendo isso aqui, ó. Se você for não entender a frequência, o que vai acontecer? Pernada, fez uma pernada de 400 pontos, retraiu, sei lá, 100 pontos, 200 pontos, 150 pontos, tranquilo. Então a gente sabe que pela frequência, o mercado ele tende a andar mais ou menos 400 pontos para atingir a nova frequência para ele fazer a correção. E a tua resistência está aqui. Aí vamos supor que a pernada que ele tende a andar é mais ou menos assim, ó. E pode ser que nesse meio do caminho aqui ele te dê entradas. Ele pode fazer uma reversãozinha aqui. Mas se você não está entendendo a frequência do mercado, você vai fazer a operação aqui, ele vai te revirar e você vai perder a ordem porque você operou contra a tendência do mercado, contra a frequência do mercado. Uma coisa é, aqui andou 400 pontos, retraiu 150, retraiu 200, ou seja, andou 400 pontos, fez uma retração de 50%. Aí você tem uma resistência aqui
e aqui ele andou 400 pontos ou próximo disso ou um pouquinho mais que isso. Então você sabe que aqui está validado, aqui você tem muita chance de fazer trade contra a tendência atual, tá? É por isso que a gente usa a frequência para entender a dinâmica e a movimentação do preço e entender se é um bom ponto ou não de entrada. E aí o quebra-cabeça está melhorando cada dia. A cada vez que eu vou passando um conhecimento para vocês, o quebra-cabeça ele vai se montando. E aí você vai entendendo o seguinte, poxa, para mim fazer uma ordem. Se você é um cara esperto, está estudando, o que você vai fazer? Tá, eu já sei suporte e resistência, já sei a ação do preço, já sei pullback, agora estou aprendendo a frequência do mercado e também sei das confluências. Então o que eu estou esperando? Cara, então vamos lá. O que eu estou esperando? Marquei uma resistência, pô, o mercado agora fez 400 pontos, retraiu 200 pontos, cara, 200 pontos, exatamente 200 pontos na minha linha de resistência, caramba, aqui eu tenho uma chance de fazer uma venda, e eu sei que na probabilidade o mercado pode andar aqui 200 pontos, então eu vou tentar buscar 200 pontos. Entendeu como a frequência vai melhorar o seu trade? Diferente de você que não entende frequência, não entendia, pô, andou 400 pontos, corrigiu 150, aí veio para cá e você fala, agora é minha hora. Aí o mercado anda mais ou menos 400 pontos, te estopa, você não entende, pô, aqui é minha zona de resistência foda, e aí? E aí você estopou. Por quê? Só o suporte e a resistência, ele não te dá validade na operação. Ele não te dá a validação que você quer. Tipo, eu não vou dizer garantia, porque garantia é uma coisa muito forte no mercado. Mas é a confluência de fatores que vai te dar um resultado positivo. Quanto mais confluência tiver o teu trade, mais resultado você vai ter. Quanto menos confluência, pior o resultado. Então você vai unindo o conhecimento e você mesmo já vai entendendo. Poxa, aqui não é um bom local de trade. Porque está fora da frequência, aconteceu isso. E aí não é um bom local de trade. Eu vou dar outra dica, mas lá na frente, de como você vai filtrar o teu operacional, mas não agora. Mas só esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês de forma gratuita já é suficiente para que vocês comecem a estudar e entender como é que o preço reage a algumas situações. Frequência de mercado é algo obrigatório para você colocar no seu trade, no seu sistema de trade. Tá? Eu ia falar trade system, mas eu não gosto de termo em inglês. No seu sistema de trade. Trade também é uma palavra em inglês, sistema de negociação. Então, é fundamental você entender o que é, como identifica e se funciona ou não. Você está com dúvida ainda? Pega o gráfico e testa o que eu te passei aqui. Pega o gráfico, faz os testes, aí você fala, pô, é verdade, funciona? Não funciona. Deixa aqui nos comentários embaixo se funciona ou não. Eu quero saber, eu quero ver que você está aprendendo, ver que você está se esforçando e eu posso te ajudar, cara. Eu posso te ajudar a melhorar o seu trade. Só basta você querer aprender. Beleza? Então essa é mais uma aula sem enrolação, direto ao ponto, mini curso, mini índice, aula 10, frequência de mercado. Espero mais uma vez estar ajudando. Comentem aí embaixo se é válido ou não esse conhecimento para vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.